Começa agora mais uma produção do canal Ultra Esportes Multimídia. Começa agora, Mega Esportes. Olá, amigos do Mega Esportes e da Ultra Esportes Multimídia. Estamos começando a segunda edição do nosso quadro Super 8, né? Super 8 é esse quadro onde a gente brinca um pouco, né? Nós escolhemos um tema e dentro desse tema, 8 opções, e aí a gente vai fazendo um mata-mata para escolher quem é o melhor ou o mais marcante naquela opção do dia. E hoje o Super 8 vem no tema do automobilismo. E não é um tema qualquer, não, tá? O Super 8 hoje vai escolher o melhor piloto de Fórmula, tirando fora as lendas, né? O Brasil é um país privilegiado porque tem 3 lendas, né? 3 grandes lendas aí do automobilismo. Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, né? Esses 3 aí, ninguém tem dúvida e ninguém contesta no mundo inteiro, né? Mas fora eles, quem é o melhor? Né? E, claro, a gente sempre tem que fazer cortes, né? E um corte foi o corte temporal também, né? É depois deles, né? Não vamos tratar aqui de Chico Landi, de passe, porque daí seria até uma desonestidade com a nossa própria memória, ou então teremos que fazer uma pesquisa muito, muito extensa, e esse quadro aqui também tem a característica de ser um quadro para a gente se divertir um pouco. Então, os nossos convidados a participar de hoje é o Matheus Milânio, que é componente aqui do Mega Esportes no Piso a Fundo, que está lá de Belo Horizonte, e o Carlos Valese, é Carlos, né? Acertei, né? Que é do Auto Esporte, né? Do podcast Auto Esporte. Fale. Não, quero agradecer o convite, convidar o pessoal para ouvir o Auto Radio Podcast. Auto Radio Podcast. E concordar contigo, a gente tem que fazer um corte temporal, porque até tem que ser gente que a gente lembra correndo, porque senão vai virar um campeonato de número, né? Quem ganhou mais, quem perdeu mais, daí não tem muita graça. Exatamente. Matheus Milânio, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Valese. Estão me ouvindo? Yep. Sim, estamos. Me escutam? Sim? Estamos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Valese. Já gostaria de agradecer ao Valese por ter aceitado o nosso convite, participar aqui com a gente. Vai ser uma discussão legal, né? Deve dar algumas polêmicas aí, né? Sempre temos polêmicas a se levantar aí. Lembrando que reclamações direto para a caixa de e-mail do Luciano, já que ele é o dono do programa, então reclamações, deixa eu ver, qual lado? Pode ir lá, reclamações pode mandar direto para o Luciano, tá? O primeiro episódio que a gente fez, Valese, nós fizemos a maior façanha do interior gaúcho no futebol, tá? E aí ganhou uma façanha de um time que já não joga mais. O 15 de Campo Bom fez 3-0 no Vasco em São Januário, ganhou na final, inclusive, do Juventude e Botafogo, final da Copa do Brasil. E aí tem um pessoal que não gostou, ficou bravo, vai fazer o que ganhou. E lembrando que é mata-mata, lista de melhor não tem como resolver, vai muito de quem está votando, e o mais gostoso desse tipo de lista é que dá discussão depois, né? O programa continua. É verdade. Bom, vamos então aos, como diria o Silvio Santos, aos participantes dessa noite, né? Quem então nós vamos, entre quais nós vamos estar escolhendo. E aí, acabo de compartilhar a imagem errada, desculpem pela barbeiragem aqui, e vamos agora compartilhar a imagem correta. A imagem onde tem o nome dos nossos disputantes aí, né? Vamos ver quem foi o melhor piloto brasileiro de Fórmula sem ser as lendas, né? E aí está a imagem que eu estava buscando. E essa imagem, ela também já tem uma explicação, que é a seguinte, ó, Valese e Matheus, prestem bem atenção, ó. Como é difícil juntar só 8, tá? O que a gente fez, né? Nós escolhemos 5 que já estão classificados. Imagine vocês como se fosse
O Campeonato Brasileiro de Futebol, lá na época tinha 20 clubes, e aí escolhia os 8 melhores passavam para os matas. Então, aqui a gente fez mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos lá. Chegamos na última rodada com 5 que já se classificaram. Rubens Barrichello, Felipe Massa, Júlio Ferreira, Hélio Castro Neves e Tony Canaan. Porque eu e o Matheus, isso aqui o Valézia não participou dessa escolha, porque eu e o Matheus escolhemos esses 5 para já estarem nas finais, porque são aqueles que mais se destacaram nas 2 principais categorias, Fórmula 1 e Fórmula Indy. Tá? Isso aí não tem... seria muito injusto eles não estarem nos 8, é por isso que eles estão aí. E juntamos outros 7 pilotos, que desses 7 nós vamos ter que escolher 3 para se somarem esses 5 e completarem os 8. Então imagine que chegaram na última rodada, podendo se classificar ainda. Cristiano da Mata, Roberto Pupo Moreno, Maurício Gugelmin, Nelsinho Piquet, Lucas de Grassi, Christian Fittipaldi e Raul Boesel. E eu não sei se vocês querem incluir mais algum aqui que por acaso tenha falhado aí. Enfim, entre um 8º elemento aí, o Valese e Matheus. Olha, eu acho que não precisa incluir, acho que a seleção está excelente. Só queria fazer uma menção honrosa ao nosso bom e velho Ingo Hoffmann também, que mereceria estar aí, mas vamos dizer que ele é patrono da galera, né? Talvez o Ingo talvez não, o Ingo vai entrar numa outra edição. Que bom que tu me lembrou isso aí, Valese. Eu e o Matheus, a gente estava conversando e surgiram outros nomes, né, de pilotos brasileiros. Só que aí, o que a gente pensou? Em fazer um corte só de Fórmula, e depois a gente fazer um outro Super 8 mais adiante, né, com os pilotos de turismo. Entraria o Farfus, Ingo, né, e, enfim, sei lá, Cacá Bueno e vários outros aí, né. Boa. Então, daí a gente contempla o Ingo numa outra edição. Bom, o que acordamos aqui, então? Eu, Valézio e Matheus, antes de a gente ir para os matas, né? Como é que a gente vai escolher 3 entre esses 7? Cada um de nós vai escolher um. E como o Valézio é o convidado, ele vai ter a honra de ser, e a vantagem também, né? Porque ele vai ter 7 opções para escolher um desses 3 para ir para as quartas de finais. Então, Valézio, quem desses 7 tu escolhe e por quê? Vamos lá, vamos ver. Vendo toda a lista aí, o Gugelmin é um cara que é muito próximo, é um cara que estava correndo quando eu comecei a assistir Fórmula 1, logo depois que comecei, ele estava bem ali, mas eu não acho que ele, na minha opinião, passasse de fase, não. O Pupo Moreno também não, ele tem uma carreira mais longa do que vitoriosa. O Nelsinho ainda não teve também todas as vitórias que a gente esperava. Olha, o Raul Boesel seria uma boa opção, porque ele é daqui de Curitiba, seria uma coisa bem bairrista, e ele é o único de todos esses que já foi DJ durante uma corrida de Fórmula 1. Mas, pensando assim, em termos de braço, de piloto, de resultados também, eu acho que merece ir para as quartas de final. Lucas de Grassi ainda está em atividade bem, nem todo mundo gosta e todo mundo pode ter alguma restrição em relação à pessoa, mas como piloto eu acho que ele merece, minha escolha vai ficar com o Lucas de Grassi. Matheus Milano, direto de Belo Horizonte, feliz porque o Galo ganhou ontem do Coelho, e o Valézio está feliz também porque o time dele foi campeão ontem também, e eu estou feliz também porque o meu ganhou o Grenal, então esse aqui é um programa assim super alto astral. Vamos lá, Matheus, quem tu escolhe aí? Não, agora tu tem 6 escolhas, né? O Lucas de Grassi já passou para as quartas. O Valézio tirou a minha primeira escolha, né? Eu também ia colocar o Lucas de Grassi fazendo todas essas ressalvas também, essas mesmas ressalvas que o Valézio fez, mas pensando em braço, né? Ele falou que ele seria bairrista em colocar o Raul Boesel, mas então acho que, como eu não tinha pensado numa segunda opção, acho que eu vou ser um pouco bairrista também e vou colocar o Cristiano da Mata. O Cristiano da Mata, bom piloto, né? Assim, com passagem pela Fórmula 1 numa Toyota que infelizmente não vingou tanto na categoria, né? Com boas campanhas no automobilismo norte-americano também, e Belo Horizontino, né? Aqui, como eu,
Então, como a minha primeira opção foi votada pelo Valese, então acho que eu que vou dar uma de barrista, lembrando, gente, que o melhor é uma questão subjetiva, a gente vai levar em conta diversos fatores na hora da votação. O maior é números, né? Então, a questão do melhor, a gente leva diversos critérios na votação, então eu vou incluir o Cristiano da Mata. E a minha escolha, ela vai ser um pouco a escolha da infância, né? Entre esses nomes todos aí, tem um cara que eu torci muito, que eu gostava muito, e é um pouco do estilo de piloto que eu gosto, o cara que acerta carro, o cara que é mais cerebral do que arrojado, né? Então eu vou de Roberto Pupo Moreno, eu classifico o Roberto Pupo Moreno para as quartas de final. Então, ficamos aí com... Barrichello, Massa, Gil Ferran, Hélio Castro Neves, Tony Canaan, Lucas de Grassi, Cristiano da Mata e Roberto Pupo Moreno vão fazer a nossa quarta de final. E agora a gente vai partir para o sorteio, né? Vamos partir para o sorteio. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou usando aqui um programa desses gratuito na internet de gerar tabelas, tá? Então, o que vamos fazer? Cada um de nós vai dizendo o nome de um deles, tá? E eu vou colocando aqui e depois ele vai fazer a tabela, os cruzamentos, tá? Para a gente não direcionar. E isso é legal porque, né? Deixa eu só zerar aqui primeiro. Isso é legal porque assim não tem, né? Preferência de nenhum, né? Então, daqui a pouco dois que a gente acha que poderiam se encontrar na final, vão se encontrar antes, né? Então, Valese, um dos 8 aí. Um dos 8 aí, deixa eu escolher no meio ali. Hélio Castro Neves. Certo. Agora, tu, Matheus. Castro Neves é tudo junto, né? Isso aí. Tu, Matheus. Felipe Massa. Aparece o nome ali embaixo, porque antes de usar eu testei, e aí está o nome que estava no teste. Eu vou colocar aqui o Cristiano da Mata. Valese. Tony Canaan. Tony Canaan. Não, é Canaan, né? Assim, né? Isso aí. Isso aí. E aqui eu vou colocar o Roberto Pupo Moreno. Ah, não, era o Matheus agora. Vai, Matheus. Matheus? Gil de Ferran. Gil de Ferran. Gil de Ferran. Ok, Gil de Ferran. E agora eu vou colocar o Rubens Barrichello. Valese? Vamos elencar, então, o Lucas de Grassi. Lucas de Grassi. E o último que faltou botar foi... Acho que o Moreno, né? É o Moreno. Moreno. Faltou Moreno, isso aí. Roberto Pupo Moreno. E agora vamos ver qual é o sorteio que ele vai fazer. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Com certeza mais eficiente que os antigos sorteios da Libertadores, né? Puxa vida, uma vez ele levou 2 horas para eles começar a sortear, né? Vamos ver aqui. Gil de Ferran contra Tony Canaan. Felipe Massa contra Hélio Castro Neves. Lucas de Grassi contra Roberto Pupo Moreno. Cristiano da Mata contra Rubens Barrichello. Já temos um grupo da morte ali no começo, hein? Gil de Ferran e Tony Canaan. Esse é o primeiro, né? Então, como é que vai funcionar, né? Cada um vota em um. Então, os resultados ou vão ser 2-1 ou vão ser 3-0, né? Não tem muita chance aí, né? E vamos aí dando um abraço para o Raul Espinosa, ele que participa com a gente no futebol, tá? No Oiga, ali que acompanha o futebol do interior gaúcho, também nosso plantão no futebol, está acompanhando a live. Um abração aí, Raul. Primeiro voto, então, já que o Valese foi o primeiro a escolher, dessa vez eu vou pedir para o Matheus dar o seu primeiro voto aí entre Gil de Ferran e Tony Canaan.
Assim, eu não sei, eu acho que essa já é a mais complicada da primeira fase, né? Acho. Assim, óbvio que eu não gravei todos os confrontos de cabeça aí, mas eu acho que é a mais equilibrada. Difícil, hein? Eu tô tendendo um pouco a votar no Gil de Ferran. Eu estou tendendo a votar no Gil de Ferran, mas eu até gostaria de ouvir a palavra, os argumentos dos colegas na votação, porque eu não estou totalmente convencido, para falar a verdade. Então, eu estou tendendo a votar no Gil de Ferran. Eu tô bem indeciso aqui, então eu queria ouvir, na verdade, os argumentos dos colegas para me decidir. Eu tô mais pro Gil também. Apesar de que o Tony é um piloto fantástico, né, eu acho. Mas, bom, eu tenho meu gosto pessoal, né, Matheus? Não sei, pelo meu gosto, o Valese já deve estar mais ou menos identificando quem é o meu ídolo de piloto, né, que é o Nelson, né? E eu gosto muito desses caras que são táticos, assim, né? E eu me lembro de uma vitória do Gil, se eu não me lembro, acho que foi até a primeira dele, em Laguna Seca, né? Ele ganhou aquela corrida de uma forma, assim, fantástica, assim, né? Ele veio pegando todo mundo, e então o meu voto nessa aí é do Gil de Ferran. Valese? Cara, realmente, isso que eu falei, acho que talvez seja aí o primeiro confronto mais equilibrado entre os dois, né? A gente está falando de campeões, dois pilotos que fizeram a carreira inteira na América do Norte, praticamente, né? Eles passaram por categorias de entrada na Europa, mas já migraram direto, né? Não ficaram por ali. O Gil de Ferran, ele é um cara que continuou de uma maneira um pouco mais premente no automobilismo, né? Ele teve a própria equipe, foi vice-campeão da América Alemã com a própria equipe, hoje é diretor esportivo da McLaren, embora eu seja ferrarista, isso não conte muito para mim, né? Mas é um cara que ainda... Para tudo. Tu é ferrarista? Mas desde que nasci, graças a Deus. Mas é o quarto convidado que a gente convida aqui, todos são ferraristas, é que o Matheus é ferrarista e o pessoal tá achando que isso é coisa do Matheus. Mas nós somos maioria, Luciano. Não tem jeito, nós somos maioria. Não tem como. Tem que convidar o Rubens, que está aparecendo aqui na tela, meu chefe no boletim do paddock, que é outro ferrarista desde criancinha também, desde pequenininho. Quando ele crescer, disse que vai torcer para a McLaren, mas por enquanto ele é ferrarista. Só que eu já sou mais fã do estilo de pilotagem do Canaan. Eu gosto muito do estilo dele, do arrojo que ele tem. E eu gosto demais de um fatozinho pequeno da vida dele, que ele é até hoje o único homem que em um ano, acho que se eu não me engano, foi o ano que ele venceu, em 2004, ele foi o único homem até hoje que completou todas as voltas de um campeonato da kart ou da Indy. Todos os outros já tiveram abandonos, porque é muito comum lá. Então, acho que por essa resiliência dele, assim, eu vou votar no Canaan para deixar empatado e deixar o Matheus, que estava em dúvida, ter que decidir. É interessante, né? Ele queria a opinião dos outros, agora ficou contigo, Matheus. Tá 1-1. Piorou, na verdade. Vai para a semifinal. Piorou a minha situação. Eu tava assim, entendendo bastante pro Gil de Ferran, mas eu confesso que eu vi mais o Tony Canaan. O Gil, eu comecei a comprar automobilismo, o Gil já estava mais no final de carreira, né? Então, assim, é até meio complicado para falar. Óbvio que eu sei da importância, da relevância dele para o esporte, sei dos títulos, das vitórias na Indy 500, né? Mas o Tony eu consegui ver. E o Tony é um piloto que quando você assiste, né, principalmente na Indy, que é comum, principalmente nos ovais, ele é um espetáculo nas relargadas, né? Então era sempre um espetáculo à parte, o Tony nas relargadas. Eu tô falando mas o Tony, eu acho que ele disputa algumas corridas esse ano ainda, né? Só os ovais esse ano. Então, só os ovais, né? Então ele ainda é um espetáculo
nas relargadas. Então eu vou no fator de eu ter visto mais. Então eu vou de Tony Kanaan. Tony Kanaan 2-1, é isso então? 2-1, passou por pouco, foi nos acréscimos. 2-1 então, para Tony Kanaan. Agora vamos então para o nosso segundo confronto, que é exatamente entre Felipe Massa e Hélio Castro Neves. Puxa vida, esse também vai ser difícil, hein? Felipe Massa e Hélio Castro Neves. Vou inverter agora a ordem. Começa tu, Valézio. Esse é outro confronto complicado. O Massa não precisa vender muito, porque o Massa está aí nos nossos corações e teve mais visibilidade. Mas o Elinho, o Spider, né, o primeiro Spider brasileiro, né, o verdadeiro Spider, na primeira corrida dele, ele subiu no alambrado e desde então ele comemora todas assim. Campeão de dança dos famosos. Temos que botar isso na mesa também. Temos que contar isso no voto. Com certeza. Cara, 3 vezes vencedor da Indy. Então, 3 vezes Indy 500 na mão dele, 2 delas consecutivas. Isso foi, assim, uma carreira maravilhosa, muito boa. Mas eu sou um fã, uma cria da Fórmula 1. É muito difícil abandonar um piloto para quem a gente torceu tanto, um piloto que foi campeão do mundo por alguns segundos, se não fosse o Timo Glock. Então, também de novo, por assim, um pequeno nariz de diferença, eu vou votar no Felipe Massa, mas com dor no coração de deixar o Hélio Castro Neves aí nessa fase aí. Não vou te deixar por último dessa vez, Matheus. Vai lá. Esse confronto é difícil, na verdade, né? Porque tem tanta gente boa aqui que é até difícil você ficar deixando de fora, né? Então, para quem nos assiste, não é nada assim, acho um ruim e o outro bom, né? A gente está colocando aqui lado a lado e tentando fazer as ponderações, né? Já foi difícil a gente fechar os 8, né? Tanto é que a gente fez uma fórmula para mais pilotos estarem nessa brincadeira aqui, né? Então, mas vai lá, prossiga. Então, é muito complicado. O Elinho é um grande piloto, né? Assim, o nível que ele conseguiu manter por tantos anos, né? Tantos anos de Penske, né? Ninguém fica tanto tempo numa das grandes equipes de uma categoria se não for um espetacular piloto. O mesmo vai valer para o Felipe Massa, né? O Felipe Massa com anos de Ferrari. Então, são 2 grandes pilotos. O Valério citou esse fato que é extremamente dolorido do Felipe Massa ter perdido o título nos segundos sinais ali, né? Eu acho que, na verdade, eu tenho uma ponderação em relação ao Hélio Castro Neves. Ele teve muitos anos de Penske, né? Muitos anos um carro competitivo de frente. Ele não conseguiu ser campeão da Indy e alguns companheiros dele conseguiram ser campeões. Eu acho que, por mais que, aí a gente vai falar, o Massa também não foi campeão, teve oportunidade de ter carro para ganhar o campeonato, mas eu acho que isso vai pesar um pouquinho no meu voto, porque o Massa foi campeão por 30 segundos, né? Então eu vou votar no Felipe Massa dessa vez. Vou passá-lo para as semifinais, apesar do Elinho ser também um grande piloto, um fenômeno. O Rubens Gomes Passineta tá mandando várias mensagens aqui, né? O chefe é foda, ele fica me olhando o tempo inteiro. E ele mandou essa aqui, ó. A carreira do Tony durou pouco por causa do nariz. Que maldade. O que eu entendi é que o Valese disse que por um nariz votaria no Massa, não é isso? Exatamente, foi por Massa que eu votei no nariz. E ele também mandou essa aqui, ó. Hélio dançou. Bom, dançou com o meu voto, pessoal. 2-1, então. Eu voto no Hélio Castro Neves pelo argumento que o Matheus estava falando no finalzinho da fala dele. A carreira do Hélio durou mais tempo em alto nível, né? Muitos anos em alto nível, né? Então, 2-1 para o Tony, é isso? Não, aliás, para o Felipe Massa.
Massa. 2-1 para o Felipe Massa. O próximo confronto é Lucas de Grassi e Roberto Pupo Moreno. E eu já vou abrir aqui o meu voto direto, né? E eu vou votar naquele que é um dos caras que esteve na última dobradinha brasileira da Fórmula 1. Eu voto em Roberto Pupo Moreno, porque acho que ele foi um piloto que poucas vezes teve assim o melhor equipamento, e não tendo o melhor equipamento, ele fazia grandes apresentações, né? Ele conseguia extrair de carros ruins, mas de carros ruins mesmo, né? Boas colocações. Tanto é que ele era conhecido como grande acertador de carros, enfim, né? E quando ele teve equipamento, ele não fez feio, não. E ele perdeu o lugar dele na Benetton, quando ele pegou o melhor carro que ele teve na vida, para ninguém menos do que Michael Schumacher, né? Então, não tem muito o que fazer. Eu vi uma entrevista dele há pouco tempo atrás, onde ele disse que ele nem considera uma injustiça, entendeu? Ele diz, os caras da Benetton iam fazer o quê, né? E tinha 2 brasileiros lá, chegou o Schumacher, que era o talento que estava surgindo, ainda por cima com dinheiro, né? De patrocinador, enfim. Então, por tudo isso, o meu voto é do Roberto Pupo Moreno. Acho que deu uma travadinha na conexão do Matheus, então a gente vai indo com o voto do Valese enquanto o Matheus reconecta. Beleza, eu também vou seguir a minha pré-escolha, apesar de eu concordar com tudo que você falou disso do Moreno e do super sub, como ele é conhecido nos Estados Unidos, né, o super substituto. O Moreno correu para sempre assim nos Estados Unidos, porque sempre que algum piloto tinha algum problema, chamavam o Moreno e ele estava pronto para entrar no carro e correr até recentemente. Mas o Lucas de Grassi, ele é um piloto que ele já mostrou uma perícia muito grande desde o começo. Ele venceu Macau na Fórmula 3 e ele ficou à frente de Kubica, que sempre foi considerado uma grande promessa, e do Vettel, quando ele venceu em Macau. Ele ganhou do Kubica e do Vettel. Para mim, são 2 braços, assim, excepcionais. 3 braços, né, se a gente juntar os 2 hoje. Mas quando ele foi para a Fórmula 1, que ele teve a chance dele na Virgin, ele ficou à frente do Timo Glock, um carro que a gente sabia que era de fim de pelotão, mas ele conseguiu melhores resultados. E agora na Fórmula E, desde o início da Fórmula E, ele está lá, é campeão. Foram 5 temporadas. Ele venceu uma, ficou em segundo em outras 2 e ficou em terceiro em outras 2. Ou seja, ele tem velocidade, ele tem perícia. Então, tirando a pessoa, porque o Roberto Moreno é aquele grande amigo de todo mundo, enquanto o de Grassi não faz questão de ser amigo de todo mundo, tirando a pessoa, eu vou ficar com o de Grassi aí como o melhor piloto. Matheus, caiu outra decisão para ti, porque antes, enquanto tu te reconectava, eu votei no Moreno, e eu votei no Moreno. Meus argumentos foram... ele foi o último brasileiro aliás, ele esteve na última dobradinha brasileira da Fórmula 1, na maioria das vezes não teve o melhor carro, quando teve não foi mal, enfim, esse é o resumo do meu argumento, e o do Valese acho que tu pegou, né? Então, agora é contigo. Quem estiver vendo uma pequena variação de imagem e áudio é que eu percebi que meu computador no fim não estava carregando e de repente caiu aqui, acabou a bateria, então eu estou pelo celular agora, sem perceber qualquer mudança. Daqui a pouco eu tento voltar para o computador. Certo. Pois é. Essa é complicada também, mas eu tendo um pouquinho para os argumentos do Valese, né? Eu acho o Lucas de Grassi um piloto excelente, muito, muito bom mesmo. Acho que faltou espaço na Fórmula 1, querendo ou não, faltou um pouco de espaço, né? As vagas, como a gente até conversou em outros vídeos, né, Luciano, as vagas hoje elas são limitadas, né? A gente não tem tantos carros disponíveis. Ele andou numa daquelas equipes que eram quase de GP2, né? Naquelas 3 equipes do fundo, que eram a Caterham, era Marussia, não era Virgin? Era Virgin. Ele assinou com a Marussia, mas correu com a Virgin. Isso aí. E a Espanha, né? Aquelas equipes assim que eram horríveis, né? Então, acho que a Fórmula 1 não é nem uma boa
amostragem, né, para a gente falar do de graça, apesar dele ter andado na frente do bloco, como ressaltou o Valese, mas a demonstração, por exemplo, dele na Fórmula E, com pilotos extremamente competitivos, né, e ele conseguir estar sempre disputando ali na ponta, é uma demonstração. Ô Rubens, muito obrigado. Talvez então eu deva tentar somente no celular daqui para frente. Então, isso já tende o meu voto para o Lucas de Graça, e apesar de todas as qualidades do Moreno, que o Luciano bem mencionou, como acertador de carros, né, como um cara que consegue extrair de carros que não são tão bons assim, e eu vou votar no Lucas de Graça, muito pensando também na concorrência que ele encarou, né, e como ele conseguiu bons resultados, apesar de uma grande concorrência. Então temos Lucas de Graça 2, Moreno 1, é isso? Me corrijam aí se eu estiver errado. E pela segunda vez, enquanto a gente está fazendo esse ao vivo aqui, a minha caneta caiu no chão. Então agora, enquanto vocês estiverem falando, eu vou pegar a caneta. Então vou sumir um pouquinho do vídeo. Mas olha só que interessante, ó. Se tiver chegado um pouquinho antes desse comentário, olha aqui, ó. Alonso andou de GP2 na McLaren. Isso ajudaria a minha tese de votar no Moreno, mas tudo bem. Vamos adiante. E o confronto agora é Cristiano da Mata e Rubens Barrichello, o último enfrentamento das nossas quartas de final aqui. Cristiano da Mata ou Rubens Barrichello, o único que não começou votando fui eu, né? Não, eu já comecei, né? Vamos começar. Acho que o Mateus, então vamos começar pelo Matheus. Eu vou dar uma sujinha só para pegar a caneta aqui que é no chão. Matheus começa votando. Igual eu falei, né? É muito complicado, né? Assim, a gente falar. Eu acho que todos os pilotos que a gente acabou deixando de fora tinham qualidade, dependendo do confronto, para avançar mais uma fase, pelo menos, né? Mas nessa eu não vou ser bairrista, né? Eu fui bairrista, incluindo o Cristiano, não só por ser bairrista, mas por ele ser um grande piloto. Ao incluí-lo entre os 8, mas nessa eu vou votar no Barrichello, né? O Barrichello é um piloto que tem resultados bons na Fórmula 1, né? Resultados muito bons. Coisa que, óbvio, tem... Aí a gente vai entrar a questão de equipamento, das circunstâncias. O da Mata, infelizmente, na Fórmula 1 não conseguiu tantos resultados assim, apesar daquela liderança, né, por algumas voltas, né? Então, acho que faltou equipamento para o da Mata mostrar, assim, aonde, querendo ou não, a visibilidade é maior, né? E, querendo ou não, eles estavam ali como contemporâneos, né? O da Mata, enquanto esteve na Fórmula 1, é o período que o Barrichello também esteve. Então, eu vou votar no Barrichello. Eu acho que essa talvez tenha sido a mais fácil até agora. E o Ricardo Bunneman Coelho Soares, a qual agradecemos a participação, está aqui na torcida pelo Barrichello também. Bom, eu já vou dando meu voto aqui também, e eu não tenho como não votar no Barrichello, porque eu sou dos caras que esperou muito aquela primeira vitória do Barrichello, e eu torcia, e o pessoal que curte mais ou menos, né, ainda era o pessoal, Valese, não sei que idade tu tem, mas ainda era o pessoal ali enfim, que grande maioria que via por causa do Senna, né? E aí começou aquele negócio que, o Senna morreu, agora o Barrichello fica no lugar dele, que, aliás, foi um absurdo que fizeram isso com ele, né? Mas também foi um absurdo ele aceitar isso, eu acho, hoje em dia eu acho isso. Na época não tinha essa noção. E, cara, parecia que ele jamais ia ganhar. E eu consigo me lembrar até hoje a sensação que eu tive quando ele ganhou a primeira vez e que eu chorei. Eu chorei de emoção quando eu vi ele ganhar, porque parecia uma coisa impossível de se tornar realidade. Eu trairia a mim mesmo se eu não votasse no Barrichello nessa situação. Pelo menos na semifinal ele tem que estar. Então eu dou meu voto para o Barrichello, não que eu ache que o Cristiano não merecesse também ser votado. O Cristiano merece estar nos 8, né? Baita piloto mesmo. Né? Mas eu voto no Barrichello. Valese? Essa acho que é o jogo mais fácil até agora, né? A grande barbada até agora. Cristiano da Mata ficou 2 anos na Fórmula 1. Como o Matheus falou no comecinho, quando ele classificou o Cristiano numa Toyota que não tinha
muito o que fazer. Mas um ano ele venceu o Pani, no outro ano, quando ele saiu, ele estava atrás do Pani. Apesar de ser um roqueiro, não dá para disputar com um cara que é tão eterno, mas tão eterno, que até um coronavírus veio para tentar diminuir o campeonato, o número de corrida da Fórmula 1, para ver se o Kimi não passa ele no número de corridas, né? Eu acho que tem que ser Barrichello, até porque o Rubens está votando Barrichello, o Ricardo Bannion, que é o meu outro chefe, aliás, eu tenho muito chefe, estão todos eles me olhando aqui, também mandou votar no Barrichello, então não adianta, tenho que votar por força de contrato, né? Então, deu 3-0, e antes da gente começar a semifinal, olha só o que o teu chefe mandou para mim, meu. Diz que eu pegando a caneta eu fiquei mais bonito. Tá bem, Rubens, obrigado pela audiência aí. Então, o nosso placar aí das quartas de final ficou assim, né? Então, temos ali, vamos só para ver se não tem erro, né? 2-1 para o Tony em cima do Júlio Ferran, é isso, né? 2-1 para o Felipe Massa em cima do Hélio Castro Neves, 2-1 do Lucas de Graça no Coco Moreno, e a única vitória por 3-0 foi exatamente do Rubens Barrichello sobre o Cristiano da Mata, e aí as semifinais, o programa está carregando, e vamos ver qual é a semifinal que ele vai fazer para nós. Ele vai fazer, então, Tony Kanaan e Felipe Massa, e na outra, de Graça e Barrichello, né? Tony Kanaan e Felipe Massa, vamos começar, então, com o voto do nosso convidado, com o voto do Valese. Pode abrir, então, as semifinais. Olha só, a dificuldade começa a aumentar aqui agora, no momento. Felipe Massa, se você falou que você chorou com a vitória do Barrichello na Fórmula 1, eu confesso que eu também, tá? Foram poucas as vezes que esse esporte que eu amo tanto me levou às lágrimas, e essa vitória do Barrichello em 2000 foi uma. E outra vez que eu fui às lágrimas foi na primeira despedida do Felipe Massa. A segunda eu já estava acostumado, mas a primeira do Felipe Massa, quando todo mundo em Interlagos parou para aplaudi-lo, né? Isso mostrou o carinho e mostrou o quão grande ele foi dentro do Fórmula 1. Um piloto que guiou pela Ferrari de maneira espetacular, que teve momentos incríveis, teve os seus problemas, teve os seus erros, todo piloto tem esses erros. Então o Felipe Massa é um fortíssimo concorrente, mora dentro do meu coração. Mas eu acho que se a gente vai botar braço agora, e como a gente não viu os dois pilotando no mesmo nível, no mesmo lugar, eu ainda me divirto mais com o Tony Kanaan. Eu ainda me divirto, ainda me emociono, me emocionei mais com o Kanaan, com a briga desse baiano para conseguir fazer a vida dele, a carreira dele nos Estados Unidos. Então, talvez nadando contra a corrente, talvez sendo linchado daqui para frente, eu vou também, nos acréscimos, votar no Tony Kanaan contra o Felipe Massa nessa semifinal. Resultado inesperado. O legal, os argumentos eles vão se sucedendo, e, por exemplo, no Super 8 que a gente fez lá dos times gaúchos, o voto que eu dei na final não é o voto que eu daria no início do programa. E isso, eu mesmo me surpreendi, né? Bom, vai tu nessa, Matheus. Deixa eu por último. Olha, essa é complexa, né? E assim, acho que são caras assim que os dois competem até hoje, na verdade, né? O Tony vai aposentar esse ano, mas o Massa tá na Fórmula E. É bem delicado mesmo. Mas assim, eu vou votar no Felipe Massa e vou deixar a bomba para o Luciano. Não vou decidir isso agora. Eu acho que o peso mesmo do Felipe ter disputado em alto nível na Fórmula 1, mesmo por um curto período, tenha sido por um curto período, eu acho que o quão próximo ele chegou do título da Fórmula 1 pesa. Mas é complicado, porque aí agora eu ia falar dos argumentos do Tony, quase mudei de ideia, tá vendo? Deixa eu falar mais uma história do Tony que eu lembrei, então. Que é uma história ótima que ele tem. Quando ele tinha 16 anos, ele estava no kart ainda, né? Ele foi campeão, ele foi multicampeão de kart aqui no Brasil.
E em 91, ele tinha 16 anos, fizeram um evento com a presença, a princípio, como padrinho do evento, do Ayrton Senna. E ele estava lá, e fizeram a classificação, e ele se classificou em primeiro, e a largada pole, e o Senna falou assim, não, quero sugerir aqui o grid invertido. Então vamos sugerir. Bom, o Senna sugeriu que eles iam fazer, tá? Ele falou assim, ele contando isso. Eu fiquei puto da cara, porque pode largar em último agora, não sei o que tal. E o Senna deu uma volta em Interlagos com o carro madrinha, saiu, botou um macacão, um capacete e alinhou atrás dele no grid, para largar em último. E o Tony Kanaan falou assim, eu não vou deixar esse desgraçado me passar. E ele começou a fatiar o grid, e o Senna grudado nele. Resultado final da corrida, Tony Kanaan em primeiro e Ayrton Senna em segundo. Pronto. Eu vi o Tony contar essa história, e ele contou que quando ele foi para a Europa, aí o Nelson Piquet ajudou ele. Ou seja, o Tony talvez seja um dos poucos brasileiros que conseguiu os dois. Os dois, né? Os dois gigantes. Ele conseguiu ter a ajuda dos dois. Porque depois teve uma corrida lá de... Ele estava na Fórmula 3, eu acho, né? Para ir para a Europa, o Piquet ajudou ele. Aí ele estava na Fórmula 3 e ele tinha perdido o patrocínio e era preliminar da Fórmula 1. E aí ele cruza com o Senna, assim, cruzou ali, né? E aí falaram, mas o que é? Eu acho que vou fazer minha última corrida, porque eu acho que eu fiquei sem patrocinador e tal. Aí disse que uma hora depois o Senna foi no motorhome da equipe dele e bateu lá e disse, só vim dizer que esse cara é um baita piloto. E saiu. Foi que bastou para ele seguir. Não estava nada. Só a palavra, né? Só a palavra. Eu agora vou manter falando... meu voto, tá? Eu vou manter meu voto porque eu quero a bomba no colo do Luciano. Luciano que se vira. Agora, falando em pilotagem, né? Os dois ótimos pilotos, né? Eu curti muito também a pilotagem do Massa, mas eu me encanto um pouco mais pelo Tony. Eu voto no Tony Kanaan. 2-1, Tony Kanaan, é isso, né? Vocês sempre me ajudem se eu me perder aqui, né? 2-1, Tony Kanaan. Vamos preencher aqui no nosso placar. Tony Kanaan vai para a final. Lembrando que tem disputa de terceiro e quarto, viu, Valério? Opa, isso é bom. O Massa fica para disputar o terceiro lugar contra o vencedor de Lucas di Grassi e Rubens Barrichello, o qual começamos a disputa agora. E eu vou começar, então, nessa aqui. Né? E eu vou votar no Rubens Barrichello, né? É muito mais piloto, é muito mais personagem, muito mais tudo do que o Lucas di Grassi, apesar de que o Lucas di Grassi tem um título mundial, mas é da Fórmula E, que é uma fórmula que está começando e tal. Ainda hoje teve corrida, hoje de tarde, né? Assisti um pedaço dela, não assisti toda, mas enfim, eu voto em Rubens Barrichello. Valese? Quando eu escolhi o di Grassi para passar para o chaveamento, um dos argumentos que eu escolhi, que eu disse que eu ia escolher, porque ele estava ainda em atividade, né? Ele é um piloto de teste da Pirelli, ele, teoricamente, apesar do que o Matheus falou, e que eu concordo plenamente, que está muito fechado, né, o mundo da Fórmula 1, mas teoricamente ele ainda é um cara que poderia ocupar uma cena da Fórmula 1. E daí a gente pensa no Rubens Barrichello, aquele cara que começou lá atrás, correu com o Senna, e também está aqui em atividade ainda, e também está ganhando ainda. Então, é o tipo de argumento meu que cai por terra. Se não existisse 1 milhão de outros, o Barrichello está aí ainda mostrando que é competitivo, tem braço, tem tesão por correr, então não tem como votar. O di Grassi, me desculpe, mas o Barrichello vai, com o sócio dele, o Barrichello e o Kanaan são sócios em uma associação beneficente, uma sociedade de ajuda aí, então vamos botar os dois sócios na final. Tá certo. O Rubens Gomes está dizendo ali que o Lucas e o Barrichello já disputaram diretamente várias vezes nas 500 milhas de kart e o Barrichello venceu todas. Matheus? Eu vou acompanhar os relatores, né? Tenho que acompanhar, não tem como, né? A gente ressaltou, e é importante a gente ressaltar isso, a gente ressaltou a qualidade do Lucas di Grassi, falou dos pilotos com os quais ele competiu, né? Como é fechado esse espaço na Fórmula 1, mas
ele chegou por uma equipe ruim, mas ele competiu em outras categorias com ótimos pilotos e sempre andou na frente. Mas não tem como, né? A carreira do Barrichello vai falar por si só nesse caso, né? Tanto com vitórias, com desempenho em longo prazo, desempenho até hoje, no fim das contas. Então, essa aí eu acho que não tem dúvida, é Barrichello na final. Barrichello na final, 3-0, né? 3-0, então, e é a segunda vitória do Barrichello por 3-0, né? As duas fases. Quem vai parar o Rubens Barrichello? Vamos salvar aqui e vamos ver, então... bom, não precisa esperar o chaveamento, é óbvio, né? Agora vai ter a disputa, então, do terceiro e quarto. Antes da gente começar a disputa do terceiro e quarto, eu vou botar o chaveamento aqui na tela, só para vocês olharem ali, né? Como é que ficou bonitinho. Ó, tá ali Tony Kanaan e Rubens Barrichello na final. E a disputa do terceiro lugar está ali embaixo, ó, Felipe Massa e Lucas de Grassi. Mas antes da gente começar a fazer essa disputa, né, tá aqui embaixo na tela, ó, dê ideias para o próximo Super 8. Aliás, vamos arrumar aqui, porque eu errei aqui, eu digitei rapidamente aqui, né, então saiu um O em vez de um P, e agora sim, eu tenho uma desculpa para isso, e é uma desculpa verdadeira, tá? Hoje, na parte da manhã, eu fui no oftalmo, rapaz, fizeram aquele negócio de dilatar a pupila. Então, por isso que eu estava em casa à tarde, porque eu não consegui trabalhar à tarde. Então, eu vim para casa, liguei a TV, estava dando a Fórmula E, estava tudo desfocado, assim. E tá voltando ao normal o olho, ainda não está perfeito. Mas, enfim. Dê ideias para o próximo Super 8, pessoal. O Super 8, o Mega Esportes, não é só automobilismo, é todo e qualquer esporte, né? Então, a gente já fez um de futebol, foi o primeiro, agora estamos fazendo um de automobilismo. Outras ideias aí, né? Até o nosso convidado, aliás, pode dar ideia também. Quem está nos assistindo aí pode dar ideia também, tá? De outros episódios. A princípio, o Super 8 vai ter uma vez por mês, tá, pessoal? Teve uma vez no mês passado, mês que vem vamos estar fazendo um outro Super 8 aí. A ideia é que não seja nem de automobilismo, nem de futebol nessa terceira edição, porque foram os temas da primeira, né? Vamos, então, para a disputa do terceiro e quarto? Bora. Bora, então, disputa do terceiro e quarto. Podemos começar com Matheus Milânio, Felipe Massa ou Lucas de Grassi, Matheus? Essa diferença, eu acho que ela é um pouco menor, mas eu vou votar no Felipe Massa, né? Eu acho que alguns argumentos vão ser até parecidos no fim das contas, né? De novo, a gente ressaltou a qualidade do de Grassi, mas o Massa competiu na Fórmula 1 em mais tempo, né? Teve bons desempenhos, né? Principalmente ali na Ferrari antes do acidente de 2009. Bateu na trave do título mundial. Lembrando que o companheiro dele era o Kimi Raikkonen na época, o Kimi Raikkonen campeão mundial, né, era o atual campeão, né, na época, e ele bateu, não só, bateu o Kimi, chegou perto de bater o Hamilton na decisão do campeonato, por isso meu voto vai para o Felipe Massa no terceiro lugar. Valese? Eu também vou já abrir meu voto para o Felipe Massa. Da mesma maneira, Lucas de Grassi ainda está aí competindo em alto nível, mas o Felipe Massa correu em altíssimo nível enquanto correu. Ele teve companheiros de equipe, não só o Kimi Raikkonen, de quem ele venceu em 2008 e a quem ele ajudou em 2007 a ganhar o último título da Ferrari. Isso, para mim, já conta demais. Mas, fora isso, ele teve como companheiro de equipe o Schumacher e depois o Alonso, a Ferrari. Ou seja, ele só teve campeões ao lado dele, pilotos que sabiamente, reconhecidamente, são extra talentosos, e ele, se não bateu de frente com eles, ele foi um cara que seguiu de perto o tempo inteiro. Ou seja, ele era rápido, ele era combativo, eu gostava muito do estilo do Massa pilotando, às vezes até um pouco mais, ele tinha um estilo agressivo, principalmente em curvas, assim, que às vezes até ele era culpado de algumas saídas, alguns problemas do carro por conta disso,
mas por conta dessa agressividade dele, então eu acho que Felipe Massa vence, e acho que vence bem aí essa disputa aí pela medalha de bronze. Tá certo, eu também vou de Felipe Massa. O Felipe Massa, para mim, é um bom piloto, né? Ótimo piloto, quase foi campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo ali por... A gente até brinca, né? Ele foi campeão do mundo por 35 segundos, né? O Matheus... nós temos uma série que a gente faz também, Valese, eu e Matheus, que a gente chama de Última Chance, que são os campeonatos que foram decididos na última corrida. E o Matheus sempre brinca, né? Que o campeonato, o último... como é que é, Matheus? O campeonato mais tardio a ser decidido, né? É isso, né? Foi aquele que o Hamilton ganhou, o primeiro do Hamilton, né? Foi decidido por último, porque o Massa passou campeão, né? Ele passa na linha de chegada campeão, 35 segundos depois, se eu não me engano, o Hamilton passa campeão, né? Chegaram a comemorar e tal. Eu voto no Felipe Massa, fecha essa disputa do terceiro lugar aí com 3-0, placar que até agora só Rubens Barrichello tinha conseguido na nossa disputa aqui do nosso Super 8. Antes de passar para a final, antes de passarmos à final, eu quero convidar vocês, né? Quem está nos assistindo aqui ao vivo no Facebook, muito obrigado. E esse programa aqui, depois, a gravação dele, a gente vai botar também no nosso canal no YouTube. Então, convidar vocês aí para se inscreverem no nosso canal do YouTube, né? Ultra Esportes Multimídia, tá? Ultra Esportes Multimídia. E também tem o nosso blog, que é Ultra Esportes... agora não me lembro se tem multimídia. Tem, ultraesportesmultimídia.blogspot.com. E o nosso programa, o Mega Esportes aqui no Face, toda segunda-feira, às 10 da noite, geralmente, né? Futebol na primeira hora, automobilismo na segunda hora, tá? Toda a segunda-feira, que também vai ao ar pelas ondas da Rádio Cidade 1550M de Pelotas, Rio Grande do Sul. Mas vamos à final, então. Vamos à final e eu vou começar votando. Por quê? Porque eu sou o âncora do programa, eu não quero ficar com a decisão para mim e vou começar votando. Pronto. E vamos deixar o último voto, não sei para quem. Vamos lá. Vamos fazer ao contrário dessa vez. Não precisa a gente dizer o voto já de primeiro. A gente pode só fazer um comentário e não votar, para ver se um influencia o outro. O que vocês acham? Boa. Boa. Então tá. Rubens Barrichello Tony Kanaan e Rubens Barrichello. Vamos recapitular. O Tony Kanaan eliminou Gil de Ferran e eliminou Felipe Massa. Rubens Barrichello eliminou o Cristiano da Mata e Lucas de Grassi. Né? Então, um analista ali diria, né, que o caminho do Tony foi mais difícil para chegar à final, né? Enquanto que o caminho do Rubens foi um pouco mais facilitado. Pilotagem dos dois eu acho muito boa. Persistência dos dois, igual. Os dois, porque se o Rubens Barrichello ele demora a ganhar na Fórmula 1, o Tony ele ganha as 500 milhas quando o pessoal, todo mundo já achava o Tony não ganha mais, né? E ele ganha por uma equipe ali que não era Penske, nem Ganassi, nem Andretti. Eu não me lembro o nome da equipe dele, mas não sei se tu lembra, Valéz, o nome da equipe do Tony quando ele ganha as 500 milhas, mas não era uma das principais da Índia. Né? Não era. Então, isso aí são algumas questões que eu coloquei na mesa. Agora coloquem vocês suas questões, depois a gente parte para o voto. Tá, eu vou dizer então, o Tony Kanaan, quando ele estreou na Indy Lights, ele foi vice-campeão no ano que ele estreou. Foi o Rookie of the Year, óbvio, né? E no ano seguinte ele foi campeão da Indy Lights e subiu para a categoria principal. Daí, naquele primeiro ano, a primeira vez que ele foi correr a Indy 500, ele se classificou em 5º lugar, o melhor rookie no grid. E ele liderou aquela prova, ele liderou por um tempo, até faltarem 25 voltas só para terminar. E daí escorregou no óleo e tal, e acabou caindo. E ainda assim voltou em terceiro, ainda conseguiria tentar buscar alguma coisa, mas não deu.
Então ele é um cara que realmente tem muito braço e tem essa história, e como o Luciano falou, longevo, muito longevo. Já o Rubinho não é longevo, ele é eterno, né? O Rubinho, ele tá desde sempre e ele adora isso. Eu comecei a minha carreira, entre muitas aspas, como divulgador, como comentarista amador de Fórmula 1, no talvez o melhor podcast de Fórmula 1 do Brasil, o podcast de Fórmula 1 Brasil do meu grande amigo Carlos Del Valle, companheirão meu. Tive a honra de ficar lá por um bom tempo. E uma vez a gente fez uma brincadeira e eu falei assim, deixa eu fazer umas contas de quem foi o melhor segundo piloto de todos os tempos. E eu plotei todos os resultados de Rubinho, Coulthard, Weber e Berger, 4 conhecidos escudeiros. E usei algumas formulinhas aí para ajustar os carros que eles estavam, o companheiro de equipe que eles estavam, e o Rubinho ganhou disparado em cima de tudo isso. Ou seja, o Rubinho tinha muito, muito braço, poderia ter sido campeão mundial, se não tivesse talvez infortúnio de estar correndo na Fórmula 1 durante o reinado de um dos maiores de todos os tempos. Então, vamos pesar essas duas coisas. Olha só que interessante, tu acaba de dar uma ideia para um Super 8, melhor segundo piloto de todo o tempo. E o Rubens Gomes Passos Neto também, ó, de atletas olímpicos, atletas que disputaram medalhas e assim tiveram uma importância na sua categoria. Isso é legal. Também boa sugestão. Deixa eu jogar mais uma também, porque essa que eu dei foi involuntária, mas quando você falou, eu não sei se vocês estão acompanhando, porque você falou que não quer nem de futebol e nem de Fórmula 1, não é uma coisa que eu entenda demais, mas eu vou dar a ideia e uma sugestão de convidado, inclusive. Alguma coisa relacionada ao futebol americano, a NFL, que está bem grande aqui no Brasil agora, e a gente tem o Fernando Campos, do Dupla Aerodinâmica, que é um cara que entende tudo de futebol americano, de NFL, só me fez torcer com um time ruim, mas tudo bem, depois para tirar sarro de mim, mas de repente fica aí também maiores franquias, melhores times, melhores quarterbacks, alguma coisa assim. Eu não entendo quase nada de futebol americano, mas eu gosto daquele Green Bay Packers. Sabe por quê? Porque é o único entre todos os times que é uma cooperativa. Não, eu quando fui torcer também, eu falei assim, Fernando, eu vou começar a acompanhar, tal, mas eu preciso achar um time para torcer. Me responda aí, tem algum time que é vermelho e preto? Porque, afinal de contas, né? Sim. Ferrarista, atleticano. Ele falou assim, tem o Atlanta Falcons, mas é esse mesmo, vou torcer pro Falcons. Aí depois eu fiquei sabendo como é que era o Falcons. Mas agora, ele me deu até um boné, presenteou com o boné do Falcons, agora eu sou um torcedor do Falcons. Tá certo. Caiu aqui. Não, vamos. Está voltando o Matheus. Já está voltando o Matheus. Voltou o Matheus. Matheus, parênteses fechado do futebol americano, mas a não ser que tu queira falar alguma coisa aí. Na verdade, eu estava tentando fugir dessa decisão final aí, porque é uma decisão muito difícil, mas na verdade é a revolução das máquinas, porque agora foi a bateria do celular que acabou, então eu dei um jeito de voltar aqui para o computador, então eu tô meio tabelando entre os dois aqui. E o Rubens Gomes Passos Neto pode dizer se dessa vez tu tá mais bonito ou mais feio. Isso. Vamos ficar aguardando aí a avaliação, né, do Rubens. É uma decisão difícil, né? Eu acho que vocês já trouxeram argumentos interessantes para apoiar tanto um quanto o outro. É uma pena, na verdade, a gente ter visto pouco o Rubinho na Indy, né? Assim, a gente ter visto eles competindo entre eles por mais tempo seria muito legal, na verdade, né? O Rubinho, acho que ele fez 2 temporadas de Indy. Acho que foi uma só. 2 temporadas. Foi uma só? Acho que foi uma só, né? Na Indy. Eu não sei se ele chegou a completar a segunda. Eu acho que ele chegou a correr algumas corridas avulsas, mas eu posso estar bem errado, porque eu realmente não sou o cara que acompanha mais a Indy, não. De cabeça eu não lembro, mas teria sido muito legal ver os dois competindo entre si por mais tempo, né? E são caras que competem, na verdade, em alto nível há tanto tempo, né? Assim, gente, o Rubinho, eu estava vendo outro dia uma entrevista no Sport TV,
Nesse período de pandemia, eles recuperaram vários especiais que eles fizeram. E caramba, né? Tem o GP de Donington Park, né? A gente está falando de 93, o GP de Donington Park, que tem a famosa primeira volta do Senna, mas tem a primeira volta do Rubinho também, que sobe de 12º para 4º, e que o Rubinho estava em segundo nessa corrida, antes de ter problema no carro. Né? Poderia ter sido uma dobradinha brasileira, inclusive, né? A última foi com Piquet e Moreno. Essa poderia ter sido a última, na verdade, com Senna e Barrichello. E o Barrichello pela Jordan. Você pensa bem, né? Um cara que estava ali no início de carreira, né? Competindo contra grandes pilotos e estava levando a Jordan para o segundo lugar, né? Então, o Rubinho é um piloto espetacular. E o Tony, assim, ele ainda compete na Indy. A gente está falando, às vezes, um pouco no passado, mas o Tony ainda vai competir em algumas provas da Indy esse ano. A gente, de repente, tá esperando aí as 500 milhas acontecerem. A gente não sabe, o Tony ainda pode conseguir um grande resultado de Indy 500 esse ano ainda. Então, eu acho que isso mostra o tamanho desses caras, né? São caras enormes para o automobilismo brasileiro. Valese, antes ainda dos votos, eu quero que tu fale um pouco do Auto Rádio, né? Eu escuto vocês, mas eu quero que tu fale para aquelas pessoas que não conhecem o Auto Rádio ainda, onde é que eu escuto, quando são os programas, né? Qual é a característica do Auto Rádio? Aproveita aí. O nosso Auto Radio, capitaneado pelo mestre Ricardo Banniman, mas na verdade, um dream team aí de pessoas que entendem muito. Eu sou o cara que menos entende lá de automobilismo, e eu talvez seja o cara que mais entende de música, né? É um podcast que é para virar um pouquinho de automobilismo e outro tanto de música. A gente sempre tenta mesclar bastante isso. A gente está conseguindo manter, por ter uma equipe boa. A gente tem o Thiago Raposo, que também capitaneia o Café com Velocidade, a gente tem o Fabioca, a gente tem um monte de gente legal ali que grava conosco, várias participações especiais. O Fabioca está só no Auto Radio mesmo, né? O Fabioca é o cara o Fabioca é o cara que tirou a Fórmula 1 do Brasil, porque no final do ano passado ele saiu daqui e foi tentar a vida já com alguma coisa boa em Portugal. E esse ano a gente não vai ter GP do Brasil, vai ter GP de Estoril. Então eu culpo ele por isso que aconteceu. Mas... Não é Estoril, não é Estoril. Eu falei Estoril porque eu queria que fosse Estoril. Algarve, né? Algarve, ou Portimão. Algarve. Tá. Mas tudo bem, mas vai ter lá em Portugal. Mas a gente tem... Então, por ter uma equipe boa, nós estamos aí com programas 2 vezes por semana. As segundas e as sextas a gente tem programa. Os programas são normalmente menores, são programas de música. Aí a gente tem o Under the Covers, que é um episódio que a gente sempre faz conectando 2 covers de músicas e contando as histórias por trás deles. O Discoteca Perdida, que é quando a gente fala de um álbum inteiro de música. Eu estou fazendo uma série que está me deixando muito feliz sobre uma das bandas que eu mais gosto, que é o AC/DC, que estão contando a história inteira dos caras, álbum por álbum. Sempre depois da corrida, a gente tem aí as grandes elucubrações do nosso chefe Ricardo Banniman, com inserções nossas aí sobre a corrida. Normalmente é o podcast mais rápido a sair ainda no domingo à noite, no máximo segunda de manhã já está no feed de vocês. E nós temos os especiais, quando a gente fala de um ano inteiro, sempre separamos em partes diferentes, ou lados diferentes, né? Lado A, lado B, lado C, porque a gente fala de música. Então a gente fala de Fórmula 1, fala de Indy, fala de NASCAR, apesar de NASCAR também não. Eu não falo nada porque não entendo. Então, mas aí a gente junta toda a galera para fazer essas brincadeiras. Então tem para todos os gostos, tem podcasts que duram 20 minutos, tem podcasts que duram 1h30. É só assinar e escolher lá no Auto Radio Podcast. A gente está no Twitter, no @Auto Radio Podcast também. E esperando a visita de vocês. Matheus e Valese, quando eu estava lá no ensino médio, eu fiz técnico em informática, aí lá no finalzinho eu decidi fazer sociologia, o meu pai e minha mãe quase mataram, pagaram uma escola particular para mim, eu mudei totalmente o rumo da vida no final, mas não era isso que eu ia falar.
que eu ia falar era o seguinte, que às vezes tinha prova segunda-feira ou entregar um trabalho segunda, e começava lá por sexta, puxa, tem que estudar. Não. Aí eu via um filme, puxa, tem que estudar. Aí tinha um jogo do Grêmio, puxa, tem que estudar, Fórmula 1 domingo de manhã. Chegava lá no meio da tarde, bom, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que estudar porque a prova é amanhã, 7 da manhã. 7h30 da manhã tem a prova e já é domingo, 6 da tarde, eu sou obrigado a estudar, porque senão eu vou rodar, mas... Então é o que aconteceu com a gente agora, não dá, vamos ter que escolher entre Tony Canaan e Rubens Barrichello, e vai ser agora. Então, eu estava brincando quando eu disse que eu votava primeiro, não me importa daqui a pouco de ser o último, vamos ser um anfitrião legal. Algum de vocês quer começar? Ou senão eu começo, não tem problema nenhum. Comece você então, vamos lá. Exerça o seu poder de líder. Apesar de Barrichello ter vencido quartas de final e semifinal por goleada, eu vou votar em Tony Canaan. Tem alguma coisa no Tony a mais do que no Barrichello. Incrível. Aquilo que me causa simpatia no Barrichello, ao mesmo tempo, é o que me faz decidir o voto pelo Tony. Ou seja, o Barrichello ele é bom demais no sentido de competição, sabe? Parece muito bonzinho, entendeu? Talvez se ele tivesse fechado um pouco mais a porta, sido um pouquinho mais rebelde, eu estou falando bom no antônimo a rebelde, não no mal. Se ele fosse um pouquinho mais rebelde, talvez ele tivesse sido campeão. Talvez, não sei. O ser no passado não existe, enfim. Mas é só, eu tenho que achar uma maneira de, na minha cabeça, escolher um dos dois. E eu vou escolher por isso aí. Eu acho o Tony um pouco mais... os dois muito técnicos, né? E o Tony um pouco mais faca na bota e... por muito pouquinho, eu voto no Tony Canaan. Não vamos deixar o nosso convidado por último, né, Matheus? Ou vamos? Você é o âncora, você que manda. Vai lá, Matheus, vamos deixar ele por último, sim, já que ele é um podcast muito mais antigo que o nosso, ele sabe muito mais que nós. Ele abriu um programa. E, obviamente, eu não vou deixar nosso convidado numa situação fácil. Obviamente, eu vou votar no Barrichello para deixar o voto de Minerva para o Valese, né? Assim, a gente já falou dos vários argumentos e o Barrichello, poxa, cara, é o que tem mais corridas na história da Fórmula 1. Eu acho que isso diz muito, na verdade. Então tá aí, ó. E agora eu coloquei aí toda a nossa tabela, né? Então, só recuperando, né? O Tony ganhou do Gil, ganhou do Massa, o Barrichello ganhou do da Mata e do de Grassi, e agora está na final com o Tony 1-1. Valese, tenha o prazer de escolher o vencedor do segundo episódio do Super 8 do Mega Esportes do Pisa Fundo, que é o nosso quadro de automobilismo. Ótimo. Gol de ouro, então. Concordo com o Luciano quando disse que o Barrichello é muito bom em oposição a mal, não em oposição a ruim, né? Que o Barrichello às vezes é muito bonzinho e foi muito bonzinho, e quando tentou não ser bonzinho, não conseguiu. Ele é um cara que é bom em ser bom, vamos dizer assim. Concordo com o Matheus quando ele diz também que o Barrichello, por toda a longevidade, por tudo que ele representou na Fórmula 1, ele merece o voto. Os dois são super amigos, eles vão sair comemorando juntos tudo isso que aconteceu, mas por memória afetiva, por conta do carrinho vermelho, por conta de ser Fórmula 1, que é o esporte que eu amo, de paixão desde sempre, eu vou ficar com o Barrichello e vou dar esse título para ele. Já que ele está precisando, ele já tem título, vamos dar isso para o Barrichello. Tá certo. Rubens Barrichello, então, é o vencedor. Eu vou aqui só completar a nossa tabela, né? E, ao mesmo tempo, já agradecendo o Valese a participação, agradecendo o Matheus também. Matheus, teu comentário final aí a respeito dessa segunda edição do Super 8. Tu participou da primeira também. Valese, sabe que a gente fez a primeira, como eu disse, foi sobre feitos do futebol do interior gaúcho, né? Então, éramos eu, um gremista, o Raul Colorado, e aí nós convidamos o estrangeiro, né? Torcedor do Galo, né? Então, ele estava no primeiro Super 8 e estava no segundo, porque daí o tema foi automobilismo. Provavelmente, Matheus, eu não sei se tu estarás no próximo,
né? Mas vai ter outros de automobilismo, né? E que daí tu vai estar, óbvio, né? Então, Matheus, tuas impressões aí sobre essa divertida... quando a gente faz o programa normal, a gente analisa e tal, a corrida, né? Esse aqui é mais gostoso, mais divertido de fazer, né, Matheus? Sim, é que a gente vai para um lado mais subjetivo, não adianta cobrar coerência, até porque eu vou falar uma coisa para vocês em relação a cobrar coerência. Quando tinha a lista de pilotos, e se fosse para colocar numa ordem, eu ia colocar o Gil de Ferran em primeiro. E acabou que eu votei no Tony, no confronto contra o Gil, lá na primeira fase. E justamente por isso, tem argumentos, né? A gente escuta, a gente pensa também em quem a gente viu por mais tempo. A carreira do Tony, eu consegui acompanhar por completo, né? Assim como a do Rubinho, nem tanto por completo, assim, na Fórmula 1. Mas é interessante mesmo como que às vezes a gente vem com a cabeça formada para alguma coisa, com um pensamento focado, né, para o que você vai fazer, e acaba que com esse formato que a gente faz, tudo se mistura, né? Mas eu acho que o título está bem entregue nas mãos de Rubens Barrichello, está muito bem entregue, né? E é isso. E no mais, eu queria agradecer ao Valese por ter aceitado o nosso convite para participar aqui hoje. Agradecer quem está nos assistindo, quem está nos assistindo agora ou quem está nos assistindo depois, né? Já que o vídeo vai para o YouTube. E é isso, pessoal. Foi muito legal e a gente vai preparar novos quadros de automobilismo em breve. Valese, quero mais uma vez agradecer a tua participação e fica aí o espaço para as tuas considerações finais aí, né? Considerações finais para esse debate de eleição, né? Mas, enfim, o que tu achou tanto do resultado da nossa votação como do quadro em si? Mais para frente nós vamos fazer outros quadros de automobilismo, convidaremos outras pessoas também que curtem automobilismo e quem sabe até te convidamos também para, quem sabe, fazer um Super 8 aí. Eu tive uma ideia, viu, Valese, também, aqui enquanto a gente fazia, de músicas que tenham tema de esporte. Aí podia ser tu, né? Podemos botar música e podemos botar filme. Temos vários filmes aí. Músicas, filmes também. Filmes também. Gente, eu quero agradecer demais aí. Foi uma noite divertidíssima ouvindo o pessoal. O que o Matheus falou é a verdade pura. Se alguém me falasse 1h e 20 minutos atrás que entre Felipe Massa e Tony Kanaan, eu ia dizer Tony Kanaan, eu ia achar que o cara estava mentindo. Mas a gente vai ouvindo realmente os argumentos e vai pensando bem e de repente é uma escolha, o tipo de um programa que se a gente fizer de novo daqui a 1 ou 2 anos, seja tão diferente e a gente seja incoerente. Então isso vai muito do nosso momento de vida, do que a gente está passando agora, do que a gente está vivendo agora. Foi muito, muito divertido. Estou à disposição, sim, e até, digo, me convidem. É muito gostoso fazer esse tipo de programa. Estou com vocês, convidar vocês para irem para o Auto Radio Podcast, ler o Boletim do Paddock, que também é um belo portal de automobilismo. Eu escrevo lá também, gosto de escrever muito sobre a história da Fórmula 1, não só da Fórmula 1, escrevi sobre o Tony Kanaan também, um pouquinho da história dele, uma vez que eu me lembro disso. Então, convido vocês, estou no Twitter, no @cevalese, adoro o Twitter, é a minha rede social por preferência, então comentando as corridas, falando de música, todo dia falando de lá. E só quero de novo agradecer a vocês dois e dizer que, estamos de parabéns, tomara que tenha muito Super 8 aí pela frente. Obrigado, Valese, e também obrigado ao Rubens Gomes Passos Neto, que está dizendo ali que foi muito bom. Também o Ricardo Gunneman apareceu ali dizendo mais um título para o Barrichello, né? E o pessoal aí foi se manifestando. Eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, né? Em especial aí o Marcos Almeida Susbach, né? Que é o nosso amigo Cebola lá, que eu convidei para participar. Eu estou tentando convencer. Ele tem um quê de não querer participar, mas é um cara que gosta muito de Fórmula 1, sabe bastante. O Raul Espinosa, nosso colega de futebol, estava nos assistindo também. Todo o pessoal aí na live do Face, e quem for ainda, né? Ou quem estiver nesse momento assistindo pelo YouTube,
não deixa de se inscrever no canal. E aqui embaixo na tela, segunda, às 22 horas, tem mais uma edição do Mega Esportes. Vamos, na parte do futebol, óbvio, estar analisando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começa sábado, e também, na parte do automobilismo, o GP dos 70 anos da Fórmula 1, que também será disputado em Silverstone. Rapidinho, antes de acabar, antes de dar tchau, palpite para o GP dos 70 anos. Os três primeiros aí, Hamilton, como é que é? Se desse para ser. Os três primeiros, Matheus. E aí já aproveita e dá o teu tchau. Eu falei na segunda-feira que quem quiser acertar a maioria dos pódios é de Hamilton, Bottas e Verstappen. E esse vai ser o meu pódio. Beleza? Concordo. Acho que Hamilton, Bottas e Verstappen é a grande pedida aí. E o mais legal que, se a gente pensar, poxa, então tá ruim de ver, porque a gente já sabe o que vai acontecer, eu diria que essa é a grande pedida. Pode acontecer uma desventura, como aconteceu no outro GP de Silverstone, com as explosões dos pneus. A gente vai ter pneus mais macios ainda, né? Então isso pode acontecer, mas mesmo que aconteça, se você me perguntar, ok, tirando esses três, do quarto até o sétimo, eu não faço a mínima ideia, porque dali para trás está uma delícia, tá todo mundo embolado, pode ser qualquer um, pode ser Force India, o Leclerc está tirando leite de pedra com essa Ferrari, as Renaults estão crescendo, estão subindo, a McLaren está muito bem, então vale a pena assistir a corrida assim. Esse palpite bate, vamos de Hamilton, Bottas e Verstappen, mas dali para trás vale a pena assistir a corrida. Tá certo, e o meu palpite, né, vai ser um pouquinho diferente. Só vou mudar a ordem do segundo e do terceiro. Hamilton, Verstappen e Bottas. O Bottas vai dar um jeito de fazer alguma coisa de errado e vai perder o segundo lugar para o Verstappen. Pessoal, muito obrigado, hein? Grande abraço, gente. Obrigado. Valeu, boa noite. Não se esqueça, então, segunda-feira, 22 horas, tem mais uma edição do Mega Esportes. Essa foi a nossa segunda edição do Super 8 e até a próxima. Boa noite a todos. Um time começa com um grupo de amigos, forma equipes, obtém conquistas e cria ídolos. Um time conta a sua história. Adquira o livro Vivo Fragata, uma história de amigos, de futsal e de resiliência, de Luciano Mega. Contatos pelo WhatsApp 51985558086 ou acesse livroslfm.blogspot.com. Ultra Esportes Multimídia. Curta, compartilhe, inscreva-se. Pessoal, aqui é o Luciano Mega. Presta atenção no recado que nosso amigo Matheus Milano tem para você. Já pensou em estudar inglês online pagando apenas R$ 129 por mês? É isso mesmo, é só vir para a Win Escola de Idiomas. Mais informações no WhatsApp 31 99300 1575. 99300 1575. A Ultra Esportes Multimídia é uma iniciativa de pessoas que amam esporte. Diariamente trazemos para você programas e transmissões no canal Ultra Esportes Multimídia no YouTube e interações no Facebook, Twitter e Instagram. Somos um canal multiesportivo e por isso acompanhamos futebol, automobilismo, futsal, futebol americano e basquete. Nossos programas apresentam informações, debates, entrevistas e curiosidades. Começa o Grande Prêmio da Rússia 2021. Realizamos transmissões esportivas, por isso, se você quer transmitir seu evento, seja de qual for a modalidade ou que tamanho ele tiver,
A Ultra Esportes Multimídia está apta para realizar transmissões em loco. Chegou o centroavante! Chegou o A artilheiro! Ultra Esportes Multimídia não tem preconceito com o tamanho do evento ou a modalidade esportiva, porque é feita por quem ama o esporte. Gol! Ultra Esportes Multimídia, ano 3. Chegou o artilheiro! Ultra Esportes Multimídia, feito por quem ama o esporte. Voltamos então com o Mega Esportes desta sexta-feira, 15 de outubro de 2021, agora 21 horas e 37 minutos. O papo agora é futsal. Vamos falar, estamos já com o nosso convidado que já estava participando do debate do futebol com a gente, William Teixeira César. Ele é treinador e meio que organizador também, né? Do Fragata de futsal, né, a Associação Atlética Fragata Futsal de Santa Vitória do Palmar. E fazer aqui uma breve apresentação para aqueles que nos acompanham aqui no YouTube ou na Rede Cidade AM, que não sabem, né, mas o Fragata é uma equipe de futsal que foi fundada em 1976, portanto está no ano dos seus 45 anos, né? Se eu acertei a conta, fez 45 anos há pouco tempo, inclusive no dia 29 de agosto. O Fragata, entre 89 e 94, jogou a principal divisão do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, a série hoje chamada de Série Ouro, na época chamava-se Divisão Especial. Fundado, tenho o prazer de orgulho de falar isso, né, por uma turma de amigos que frequentava o bar do mesmo nome, o Bar Fragata, que existia em Santa Vitória, que era de propriedade do meu avô, né, Rubens Mega. E o meu pai, o irmão dele e todos os amigos dele que frequentavam ali o bar, né, juntos, tiveram a ideia de fazer um time de futsal. Como o ponto de encontro da turma era o bar, batizaram o time com o nome do bar, né? E convidaram o meu avô, que era o adulto ali, né? Eles eram jovens, adolescentes na época, jovens, né? Convidaram o adulto que eles conheciam ali, que era o meu avô, para ser o patrono do time. E aí foi fundado lá em 76 o Fragata. Entre 89 e 94 teve aí uma fase profissional, né? Foi profissional. Em 94, com o encerramento da atividade profissional, o clube parou. Retornamos, olha aí, essa camiseta é linda, rapaz. Retornamos em 2010, nos 35 anos, jogamos o campeonato da cidade. E qual não foi a minha surpresa quando 3 ou 4 anos atrás, eu estava trabalhando um dia e recebo uma ligação do meu pai, um telefonema do meu pai, me perguntando, me dizendo o seguinte: William, olha, o filho do Quero, o Léo, né? Isto. O pai me disse assim, ó, nunca mais vou esquecer, o pai disse assim, o Quero veio falar comigo porque o filho dele quer fazer o Fragata de novo. O que tu acha? Eu digo, eu não acho nada, faz. Tem que fazer, entendeu? Faz, vai lá, mantém o time vivo, reinicia o time de novo, né? E no que a gente puder ajudar, a gente vai sempre poder ajudar. Inclusive, eu não sei se eu já falei isso aqui no programa ou não, eu estou escrevendo um livro sobre a história do Fragata, né? A ideia era ele ter ficado pronto agora, no meio do ano, mas não deu. Mas ele está bem adiantado agora, consegui me dedicar um pouco mais a ele nos últimos tempos. Então a ideia, vamos ver se pro verão sai o livro, William. Vamos ver se pro verão. Deus quiser. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta. Geralmente eu faço uma introdução e passo para um dos guris fazer a primeira, mas essa aqui eu vou fazer primeiro, tá, guris? Não fiquem bravos. E é justamente isso, cara. Democraticamente. Sabe que o âncora tem certas prerrogativas, né? Tu não viu
por exemplo, a maneira como o Thales trata o Douglas no Total 90, mais ou menos por aí. Vamos jogar intriga pro outro. Tô brincando, Thales, não fica bravo, Thales, tô brincando. Ô, William, eu quero te perguntar o seguinte, ó. Quando vocês resolveram fazer um time, tá? Vocês tinham dois caminhos, ou fazer um time desde o zero, ou tomar a atitude que vocês tomaram, de querer reativar um time, né? Por que vocês escolheram esse caminho de reativar o Fragata ao invés de fazer um novo time? O que levou vocês a isso? Bom, primeiramente, tu botou em pauta aí o nome saudoso Quero, né? E tantas glórias junto com o teu pai, com toda a família de vocês. A família Fragata nos levou ao ápice, né? Em tantos momentos felizes que tivemos dentro dessa instituição aqui. Fundador o saudoso do Quero. Fundador do Fragata, um dos primeiros grandes jogadores que o Fragata teve, futsal, quem é mais antigo é de Santa Vitória, todo mundo fala que o Querinho jogava muito bem. Diz que era bom de bola. No futsal, dizem que campo não era tanto, mas futsal diz que ele era craque. Futsal diz que era. Sabe quem me falou isso aí? O Careca. O Careca acho que jogou também, né? Jogou no Fragata também. Isso, tá. Aí assim, ó, aí o Quero, né, junto com o seu filho Theo, eles tiveram, o Theo teve essa ideia, porque eu olhava as roupas as fotos, as roupas, histórias que eu sei curtas, assim, entendeu? E disse assim, vamos reativar o Fragata. Pois não, diz o Quero. Vamos lá então, vamos dar-lhe, como dizia ele. E isso foi espontâneo ali, os guri fizeram, se juntaram uma turma de amigos, como foi na época do teu vô, né? Se juntou aquela turma de amigos, pegaram um cara mais velho, o Quero, aí pegaram meu pai, né? Que era, meu irmão jogava com eles, não era amigo é amigo do Theo, né? E pegou meu pai para treinador, aí tiveram 2 rodadas na época, era a série bronze aqui, do Felipe sabe bem, na série bronze aqui, aí o pai empatou o primeiro e não me lembro qual foi o segundo jogo, aí o pai desistiu, o pai tinha outros projetos, outras coisas, e o de meu irmão, não quer pegar o Fragata e coisa, e eu já tinha essa rodagem do futsal, né, de anos já, desde os meus 4 anos de idade, e eu disse assim, por que não? Um desafio novo, um momento novo, uma vida nova, e eu disse assim, vou assumir o Fragata. E nesse momento que eu assumi o Fragata, o Quero ainda estava entre nós, né? E o Quero chegou, me apertou a mão, seja bem-vindo, Zé. E essa camisa que eu tenho hoje aqui comigo aqui, faz parte de tudo que eu te falei um dia, que eu te falei no WhatsApp, no particular. A história que ele botou no vestiário para nós e tudo que simboliza essa instituição chamada Associação Atlética Fragata. E os guri, eu acho que por isso que os guri escolheram seguir o Fragata e não pegar outro rumo, por causa da história. Tudo que é bom tem uma história, né? E eu acho que ele usufruiu muito bem disso aí, e tanto é que hoje a gente tá apegado a essa paixão por esse clube, assim, por essa instituição, assim, ó, eu acho que a escolha foi certa, Luciano. Respondendo a tua palavra, eu acho que o caminho foi voltar a levantar esse gigante, né? Acordar esse gigante adormecido. Então, hoje nós estamos tocando, o Felipe sabe bem onde nós estamos indo, o caminho que nós estamos percorrendo, que não é fácil, mas eu acho que o momento, aquele da escolha foi correta do Theo e do saudoso Quero. Foi fantástico. Felipe. William, eu vou trazer o negócio um pouquinho mais para perto, bem mais para perto do que a gente, do que eu acho que vocês estavam falando um pouco. Vou trazer um negócio mais aqui para São Lourenço. Tu tivesse o primeiro campeonato pós subir para a Série Ouro, isso aqui de Santa Vitória. A Santa Vitória é dividida em 3 divisões, Série Bronze, Série Prata, Série Ouro. O Fragata subiu para a Série Ouro como vice-campeão e da Série Prata e agora busca o primeiro ano de Série Ouro. William, tu tivesse o primeiro campeonato pós subir para a Série Ouro, tu tem o primeiro campeonato fora de Santa Vitória com o Fragata, tu chega numa final de campeonato que não é fácil, que a Taça Quilmes não foi fácil, tinha equipes muito qualificadas ali, eu estava lá, eu cobri a taça pela minha antiga emissora, foi um campeonato muito difícil, muito complicado,
e tu conseguiu chegar numa final com um time muito bem organizado, taticamente, rápido, com posse de bola. William, qual foi o teu maior desafio nessa chegada a São Lourenço? Olha, primeiramente, assim, ó, o desafio até, Felipe, não foi muito, porque te lembra, nós conversamos lá no ginásio, né, trocamos ideias e conversamos, e o que eu modulei ali naquele momento do evento? Foi uma volta pós-pandemia, ainda estamos numa pandemia, óbvio, uma pós-pandemia, assim, tipo, respirando um pouco, entendeu? E como eu te falei, o desafio foi passar do Taim, como se diziam os antigos, né? Até próprio membro do Fragata me fala hoje, o José me disse, pós-Taim, tudo muda. E foi pós-Taim, foi a primeira saída nossa, né? Pós-Taim, como a gente comenta sempre. E o desafio foi tentar pegar casca, para ser mais, né, simplificar. Pegar uma casca, pegar uma identificação, conhecimentos, planejar o futuro, diversificar inteligência dentro de quadra, fora dela, tudo que eu estudo, o que os guri praticam, só que eu não pude, como eu falei para ti lá no evento, eu não pude explorar os meus atletas. Por quê? Por causa que na pandemia, tu sabe como está Santa Vitória do Palmar, tudo parado, né? Então eu não pude explorar. Aí eu fui naquela coisa de fizemos 2 treinos, acho que foi antes do evento do Patrick lá, fizemos 2 treinos. O que eu fiz nos treinos? Eu não botei muito em prática tático, nem nada, só fizemos o básico, né? E fomos para lá, gurizada, uns foram de virada e coisa e tal, né? Aquela coisa, a primeira saída, como parecia uma criança pequena, né? De escolinha. E fomos lá e o desafio foi... Olha, se tem um desafio para te dizer, foi passar da primeira fase, do grupo ali, porque nós não conhecíamos ninguém, né, Felipe? E eu imaginava uma coisa e aconteceu outra. Eu esperava um futsal, né, parado como nós estávamos aqui, mas não. Tanto é que descobrimos, Luciano e Douglas, descobrimos que lá para aquele lado, lá Canguçu, São Lourenço, a colônia ali, não pararam, só nós paramos. Felipe é testemunha que falaram para ele lá. Lá se jogava, tinha eventos não, mas tinha horários, o sistema esportivo do município sempre como é que dizer, deu uma brechinha para continuar jogando, e eles não pararam nunca, né, Felipe? E nós paramos. Nós estagnamos aqui por causa do vírus, da pandemia, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que se colocamos num desafio de tentar chegar lá e fazer o nosso melhor. Só que, como eu te falei, a casca vai se criando, vai se pegando. E nós classificamos assim, ó, Luciano, no apagar das luzes, por um cartão amarelo, né? Mas pegamos 2 equipes qualificadas, que foi o Borussia, né? Do Arroio do Padre, uma equipe muito forte, rústica, né? Lá eles não têm quadra coberta, o Arroio do Padre. Eles jogam um futsal diferente nosso, né? E pegamos a outra equipe, que foi o Trevo. Foi uma equipe que chegamos na semifinal com eles. Para mim, uma das melhores equipes. Um pivô, posso te falar, um pivô tipo um Gil da vida, assim, Luciano, um cara extra classe. Me esqueci o nome dele, não sei se o Felipe sabe o nome dele. E o Gag. Cara, eu me lembrava, mas agora... Um gordinho, camisa 15. Não, ele era muito bom, ele era muito bom. Muito bom. Ele foi um dos principais jogadores para ser eleito melhor pivô do campeonato. Ele era muito bom. Com certeza. Eu votei nele na votação interna ali, eu votei nele. E assim, o desafio para mim foi esse. Chegar lá e tentar mostrar algo diferente ou algo a mais. Esse foi o desafio. O apresentador esqueceu de pegar o microfone é meio que sem perdão, né? Só pontuando essa taça Quilmes, né, que o Felipe fez a pergunta aí pro William, ela são chaves de 3, e aí classifica e depois vai pro mata-mata, né? E a chave do Fragata, ela foi já no domingo. Ou seja, todos os jogos que o Fragata jogou foram no domingo. Jogou 5 jogos no mesmo dia. Não é para qualquer um, não. Douglas, contigo.
Você falou aí da questão, né, do momento em que a equipe teve que paralisar as atividades por conta da pandemia e tudo mais. Agora, com as atividades voltando aos poucos aí, com a pandemia um pouco mais controlada, assim, você tem alguma ideia, assim, com relação a projetos, com escolinha, feminino? Já tem alguma coisa, assim, que já é executado, já tem em mente, assim, para colocar em prática aí já no final do ano ou no começo do ano que vem? Olha, Douglas, assim, ó, a prática hoje nós estamos voltando aos poucos aqui. Aqui tá muito, como é que eu vou dizer, muito devagar, assim. Nós estamos voltando, o Felipe sabe, é testemunho. Nós estamos muito devagar. Aos poucos está se voltando. Temos eventos agora no Chuí aqui, que é fronteira, né? No Chuí, Brasil. Temos evento do Sesc agora que está para se iniciar. Estamos voltando aos poucos, devagar, assim. O nosso projeto, Douglas, futuro é começar os campeonatos, né? Aqui, as escolinhas já estão em prática já. Né, já estamos trabalhando já normal, isso já está a 1000, né, mas tudo com precauções, óbvio, né, mas assim, ó, o que nós temos que começar a trabalhar mais é isso aí, os eventos começarem a nutrir, né, nós ter mais disponibilidade de público, que vai se agregando aos poucos junto com os eventos, né, e o Fragata tem projetos maiores, né, o Luciano, nós conversamos tempo atrás, nós temos projetos maiores. E hoje nós agregamos a nova geração, né, Douglas, que é a geração nova, essa que nós estamos comentando agora, com a antiga. Nós estamos, tipo, fazendo uma união, né, pegando os dinossauros, como diz o seu Jesus, né, que é um dos membros do Fragata. Os dinossauros, botar os dinossauros. Um dos dinossauros tá aqui em cima. Não me diz que eu tô classificado como um dinossauro. Tá, mas é tranquilo, é tranquilo. Eu fui presidente em 2010, tá? Eu fui presidente. Mas não. Me perdoa se eu falei mas como diz o Jesus. Não, e falou pro teu pai um dia sentado no banco de Santa Maria. Não tem problema, pode falar. Aí diz assim, e essa união, Douglas, assim, que nós estamos vivendo agora, se torna não, né? Se projeta projetos futuros para jogar, quem sabe, competições a nível como jogou o Fragata. Numa Ouro, eu sei que numa Ouro, nível estadual aqui no Rio Grande do Sul é muito alto, mas nós temos projetos muito relevantes para levar mais adiante aí. Quem sabe, como diz o Felipe aí, nós estamos numa crescente muito boa dentro do esporte. William, eu vou te fazer uma provocação / sugestão e vou contar uma historinha também. A provocação / sugestão é o seguinte, ó. Eu estou fazendo esse livro e tu não sabe como tem sido difícil fazer ele. Em qual sentido? Carece de muita fonte, sabe? De muita fonte histórica. Então, assim, pega alguém aí da tua turma atual, se for tu mesmo, melhor. Mas pega alguém que goste e que catalogue tudo. Entendeu? Que guarde tudo que é carnê de campeonato, quem fez os gols, quem sabe. Não tem quase nada de tempo antigo disso. Tá muito difícil, entendeu? A minha primeira ideia era fazer estilo uma antiga revista Placar, assim, sabe? Tipo, com jogos, gols e tal. Cara, tem pouquíssima informação. Entendeu? Até carnê dos campeonatos não se acha, dos campeonatos antigos, entendeu? Então, não cometa o mesmo erro do pessoal lá de trás. Agora, já que tu começou, pega, se não é a tua praia, pega alguém que seja e bota a fazer isso. Cataloga tudo. Essa é uma provocação. E a outra é uma historinha, só para brincar, ô Felipe. Dinossauro tá muito bom. Olha só, sabe por que eu escrevo o livro? É assim, ó, o time foi fundado pelo meu pai, meu tio, os amigos dele, e o meu avô é o patrono. Meu pai jogou no time, até o meu tio jogou no time. Meu irmão jogou no time. Eu nunca joguei, viu? Eu só fui dirigente. Então é por isso que eu escrevo livro, eu apresento programa de rádio, entendeu? Porque jogar nunca foi a minha praia, entendeu? Tá? Eu vou dar essa chance para vocês me zoarem aí. Não vestisse, não botasse nem os tênis do Dani. Não, eu tenho uma coisa eu participei. Uma coisa, mas a gente tá te ouvindo. Uma coisa eu participei, viu? Eu participei de treinos do Fragata 2 vezes como goleiro.
Até uma vez na época do profissional, deu um problema lá, tinha 1 ou 2 machucados lá, não tinha quem botar, me botaram no gol. Isso eu fiz. Então tu praticou um pouco. Não, pratiquei, na base também, infanto, Sim. eu joguei. É que depois, na minha juventude, eu era muito gordo, né? Não tinha como jogar. Era bastante gordo ali quando tinha 17, 18 anos, tá louco, era muito gordo. Uma pizzaria, né? Pois é, nessa época. Pois é, Era essa época. Vou te perguntar uma coisa. Na primeira fase do Fragata, que vai ali da fundação até 89, tá? 76 a 89, os rivais do Fragata eram o Terror e o Pindorama. Depois, na fase do estadual, de 89 a 94, a gente tinha uma rivalidade com a Portuária de Rio Grande, com os times de Pelota em geral, com o Trianon de Canguçu. Aí, esses eram os jogos que pegava assim. Na fase atual do Fragata, vocês têm algum rival assim aí na cidade? Temos. Quem é? Temos o Mercado do Rafa. É a nossa toca. Falando atualmente é o que temos. Por quê? Porque foi o que nos ganhou a final da Série Prata e foi o que nos ganhou a final do campeonato do Torneio do Guá. As duas finais chegamos contra ele. O Fragata tá chegando direto. Felipe pode... De números eu não entendo muito assim. Mas já de todos que participamos da Prata para cá, nós chegamos em todas as finais assim, de torneio. E o Mercado do Rafa é a minha pedrinha no sapato. Felipe. Se tornou uma rivalidade muito grande. Eu dei uma travada aqui, sou eu que vou falar agora? Agora é tu. Tá, mas se tu quiser que eu conte a história de novo da minha vida e tu volta depois no YouTube e tu vê, eu não vou contar de novo. Não. Essa aí eu ouvi. Essa parte eu ouvi. Aí tu volta lá no YouTube. É mais ou menos que nem eu, minha vida inteira. Eu não jogo. Quem joga bola é o meu irmão. Eu sou. Cara, o meu irmão jogava bem. Não, meu irmão também. Meu irmão é o representante da família no futebol. Meus negócios é com as mãos. William, tu tem agora um provável, eu espero, não sei como é que tá a situação daqui de Santa Vitória. Eu vi umas fotos, umas imagens do ginásio de esportes cardial que me deixou muito triste. E eu não sei qual vai ser a situação pro ano que vem. Mas tu tem agora um projeto, tu tem agora um desafio muito grande que é a Série Ouro de Santa Vitória. Ali tem equipes fortes de Santa Vitória, como o Eparema, como a VBF, que são multicampeões. Eu acho que muita gente comparou muito tempo a rivalidade Eparema e a VBF com Terror e Fragata por muito tempo, e eu acho que agora o Fragata chega para tomar conta desse lugar que sempre foi dele, que é dele. Mas tu tem agora um grande desafio, que é jogar contra essas equipes, e tu vem montando um time forte, um time jovem e um time com personalidade, que foi isso que me passou em São Lourenço, um time muito com personalidade forte, firme, de não desistir, de buscar sempre o resultado. Tu tem um time muito preparado. E o que tu vai esperar dessa Série Ouro aí para o Fragata? É já chegar para brigar ou ainda aquela fase de teste para ver como é que vai ser o ano, o primeiro ano de Série Ouro? Bem, Felipe, assim, primeiramente, nós óbvio que nós vamos entrar para tentar se manter, pegar um ritmo, ver como é que vai ser. Mas, tipo assim, uma coisa eu já te digo desde já, medo nós não temos. Eu não tenho medo de ninguém, né? Óbvio que nós temos que se preparar, e nós estamos preparando para isso, né? E a mística aqui do município entre a VBF e Parema é grandíssima, né? E a rivalidade também, e são os bambambam, porque tem jogadores qualificados e de renome e de respaldo dentro do município, que são as duas equipes, né? Sempre chegam por causa que, querendo ou não, eles têm 5 em quadras, 6. Oi? William, não, só um pouquinho. Só para dizer, então, quem está pela rádio AM/FM, a gente se despede. E quem está aqui pelo YouTube, a gente segue mais um pouquinho ainda. Tá, pessoal? Pode prosseguir, William. Boa noite quem está no AM/FM. Pode prosseguir, William. Não, e assim, recapitulando, assim, Eparema e a VBF são os elencos mais fortes, né? Mas agora, o que tá se vendo, Felipe? Tu já tá, não sei se tu já parou a reparar, reparasse, que tipo assim, União, né, Versátil,
o Fragata, Mercado do Rafa, querendo ou não, são equipes que estão submergindo muito bem dentro do nível de Santa Vitória. E assim, ó, se tu quer uma palavra correta e curta e grossa, modo de termos, eu vou dizer assim, nós estamos preparados sim. Eu não tenho medo de nada, assim, entendeu? Óbvio que tudo acontece no futebol, né? No futsal, qualquer esporte, tudo pode acontecer. Mas o Fragata hoje está muito bem preparado. Como tu falou, é um time que não desiste nunca. Nós tomamos como é que eu vou dizer? Nós erramos lá atrás e corrigimos lá na frente. E hoje nós não desistimos de nada, assim. Tanto é que ali tu viu na taça com o Pequimos ali, classificamos com um cartão amarelo, né? No critério dos empates na chave de grupo. E depois ali para frente, como disse o Luciano, nós na final nós não aguentamos na perna, sabe bem, né? Jogamos 5 jogos consecutivos, consecutivos não, mas... Eu vi grande. Eu vi o jogo. Eu vi o jogo pelo Face. E deu pra ver, sim, claro. Faltou perna, mas é normal, né? 5 jogos num dia. Com certeza. É isso aí que eu tava falando, né? E eu, pra mim, não sei se o Felipe concorda, o Felipe fez ali a semifinal. E pra mim, a semifinal Fragata e aquele time de São Lourenço, pra mim, foi o melhor jogo do campeonato. Da taça com o Pequimos. Ô, William, antes da gente encerrar, quero te dizer o seguinte, ó. Eparema e a VBF são 2 equipes bem organizadas, né? E estão aí tendo destaque hoje. Mas eu quero dizer que quando o Fragata começou, tinha 2 grandes em Santa Vitória, que era o Terror Show e o Pindorama. E o Fragata, ele começa já enfrentando esses 2 de igual para igual. Então, isso é meio repetindo a história. Tá? E essa parte está no livro. Não é spoiler, porque é uma história que é só tu perguntar aí para os mais antigos vão te dizer. O que eu estou fazendo é registrar isso, né? O primeiro ano que o Fragata vai jogar, o Municipal, em 76, não existia em Santa Vitória 2 divisões. Era um campeonato só, municipal. E nesse ano foi criado, para não deixar o Fragata jogar. Né? Foi criado um ascenso no futsal, na época futebol de salão. E aí o que o Fragata fez? Tá? E essa é uma história fantástica. Tá? Essa história, Felipe, eu acho que tu não conhece. Só os mais antigos é que conhecem. O Fragata fez 2 times. O Fragata, com o nome do Fragata, jogou o ascenso, tá? Com o seu time B, vamos dizer assim. E aqueles que eram os melhores jogadores, o Fragata dividiu seu grupo em 2, tá? E aqueles que eram os melhores jogaram o campeonato da cidade representando o Santa Cruz. Porque os times do futebol de campo podiam jogar no futsal, no futebol de salão. Tinha essa regra. Então, jogava o nome de Santa Cruz, mas todo mundo sabia que aquele ali era o Fragata. Em contrapartida, a única coisa que o Santa Cruz pediu foi que depois a turma do Fragata jogasse pelo Santa Cruz no futebol de campo. E vários jogadores do Fragata foram, até caras que eram vitoriense, que eram Rio Branco, foram jogar no Santa Cruz para pagar o combinado. Aí, o Fragata não foi campeão do campeonato principal, com o nome de Santa Cruz, mas o time do Ascenso subiu. Aí no ano seguinte, aí sim, já era o Fragata mesmo. Né? E aí logo em seguida foi campeão. Aí, né? O Fragata tem 3 títulos do municipal da cidade, e aí em 89 vai para o estadual. Então, cara, tu tem 2 grandes aí para tu bater de frente com eles. Passo a passo, quem sabe, igual foi lá nos anos 70, né? Eu sou de 78, eu não era nem nascido quando isso aconteceu. Né? Mas é engraçado até. A gente vê que daqui a pouco tu tá numa situação parecida com os fundadores, viu? Muito bom isso aí, Luciano. Eu não sabia, viu? São histórias que o cara vai vendo aí, né, que aconteceram, e é muito bom, né, escutar isso aí. E é como eu falei, a pergunta do Felipe é aquilo ali, né, eu preparo, nós estamos preparados. Estamos preparados para bater de frente, seja o que Deus quiser. Por quê, Felipe? Porque, como tu falou, tu tá vendo uma coisa muito nova, né, entendeu? Uma coisa diferente, tu tá vendo. E isso aí que eu quero expor, entendeu? É o diferente. Eu acho que o futsal entre a VBF e a Iparema se torna muito monótono, entendeu? É aquilo ali, vai muito do jogador, vai muito do individual, a tática é a mesma, e eu acho que nós
Tipo, viemos Não tem tática. uma coisa mais não tem tática, correto. É a mesma visão que eu tenho. Entendeu? Se eu acho que o Fragata vem numa crescente boa, assim, de modernidade. E eu acho que isso pode dar uma beliscadinha ali, uma coisa, fazer o diferente dentro dessa série hoje. Bom, não vou dar mais spoiler do livro, senão vocês não vão ler o livro, tá? Mas é interessante estar falando contigo hoje, porque tu está colocando coisas e, cara, parece que tu leu, entendeu? Parece que tu leu. Tá fechando o teu pensamento com a história do time. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Douglas, Felipe, um destaque final aí de vocês dois. E depois, na sequência, um destaque final do William também, né, no programa. Quem quer ser o primeiro? Vou deixar aí. Douglas, vai lá. Primeiramente agradecer, né, a participação do nosso convidado aí, o Catapimba. Acertei? Isso, William. Me embolei aqui, mas agradecer aí a participação, agradecer a oportunidade de estar com vocês mais uma vez em mais um programa. E destaque final, acho que aguardar para ver como vai ficar a situação do Cruzeiro agora, como que o time vai se comportar dentro de campo com relação àquilo que a gente viu dessa semana aí, dessa crise aí que já está se estendendo há um bom tempo já. Felipe? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os amigos do YouTube que estão ligados conosco pela Ultra Esportes Multimídia. Douglas, Cata, um prazer ter aqui conosco. Seja bem-vindo a qualquer momento. Tu é um grande cara que entende muito do futebol, de futsal. Já foi colega de rádio aqui de Santa Vitória. Então, um grande prazer te ter aqui conosco. Luciano, meu destaque final é Wagner Mancini. Está na hora do Grêmio voltar a ganhar. O Grêmio precisa ganhar. O Juventude precisa ganhar do Juventude, que é um confronto direto, e o Wagner Mancini já tem que começar a mostrar a tática dele, mostrar as garras, como se fala, dentro de campo, porque o Grêmio não pode parar para brincar e não pode ficar esperando adaptação. William, primeiro de tudo, quero te agradecer a participação aqui. Tu não sabe, assim, o tamanho da felicidade que eu tenho de estar aqui com a tua presença hoje, não apenas pela entrevista, pela participação no futebol, mas não tem como ser diferente, né? O Fragata é uma parte de mim, né? Então é uma coisa que né, desde criança eu vivi com o Fragata, é uma coisa que quando encerrou as atividades em 94 me doeu como se fosse uma morte de alguém querido, né? Voltamos em 2010, tivemos um ano ali, não conseguimos manter, né? E daí também, claro, óbvio, entre questões da vida pessoal da gente. E que legal é ver que o time tem raízes que são bem mais profundas do que a gente pensa, né? A ponto de que outras pessoas, anos depois, não deixam a tradição morrer. Então, quero te agradecer a tua participação e pedir também o destaque final aqui no nosso Mega Esportes de hoje. Bueno, primeiramente, agradecer a ti, Luciano, pelo convite, agradecer o Felipe, o Douglas pela entrevista. Eu acompanho quando eu consigo, às vezes vocês, né, no YouTube. E assim, muito bom estar aqui. Quem sabe próximas vezes, como sempre digo, né, em qualquer lugar que eu passe. Porque onde eu sou bem quisto, eu gosto de voltar, entendeu? Então, a felicidade é enorme, né? Em voltar, como é que se diz, em falar sobre essa Associação Atlética Fragata, sobre o que nós estamos vivendo, o que nós estamos revivendo, né? E agradecer imensamente por vocês, né? E meu destaque do esporte, eu quero destacar o domingo, né? De Grêmio e Juventude, que para mim vai ser o jogo-chave do Grêmio, né? Eu acho que o futebol fica refém, sem a dupla Grenal não tá junto, eu sou contra isso, entendeu? E eu acho que o jogo de domingo entre Juventude e Grêmio vai ser porreta, moda de falar, e eu destaco o Inter, esse mini Paulistão aí, para ver o que vai ser, que a gente tava falando na hora que eu entrei na pauta sobre o Internacional. É isso aí, então. Obrigado, William. Boa noite, Douglas e Felipe.
E o meu destaque final vai também para esse jogo da Arena, né? Grêmio e Juventude, porque é uma final, né? É uma final, porque além de ser uma questão que a gente fala muito da questão do Grêmio na luta contra o rebaixamento, o Juventude também, né? O Juventude está próximo ali da zona do rebaixamento. Então, é uma final entre dois gaúchos no Campeonato Brasileiro, domingo, na Arena do Grêmio, Grêmio e Juventude. Programação da Ultra Esportes Multimídia, no final de semana ficou o Grêmio e Juventude, é isso, né? Não estou falando bobagem, Douglas. Tá certo. Grêmio e Juventude, então. E Exato. você que nos acompanha aqui nas lives, ó, teremos novidade na live de domingo, tá? A live para Grêmio e Juventude. Na segunda-feira, volta ao Mega Esportes. Saiu o calendário da Fórmula 1. Um time começa com um grupo de amigos, forma equipes, obtém conquistas e cria ídolos. Um time conta a sua história. Adquira o livro Vivo Fragata, uma história de amigos, de futsal e de resiliência, de Luciano Mega. Contatos pelo WhatsApp 51985558086 ou acesse livroslfm.blogspot.com. Ultra Esportes Multimídia. Curta, compartilhe, inscreva-se. Pessoal, aqui é o Luciano Mega. Presta atenção no recado que nosso amigo Matheus Milano tem para você. Já pensou em estudar inglês online pagando apenas R$ 129 por mês? É isso mesmo, é só vir para a Win Escola de Idiomas. Mais informações no WhatsApp 31 99300 1575. 99300 1575. Ultra Esportes Multimídia é uma iniciativa de pessoas que amam esporte. Diariamente trazemos para você programas e transmissões no canal Ultra Esportes Multimídia no YouTube e interações no Facebook, Twitter e Instagram. Somos um canal multiesportivo e por isso acompanhamos futebol, automobilismo, futsal, futebol americano e basquete. Nossos programas apresentam informações, debates, entrevistas e curiosidades. Começa o Grande Prêmio da Rússia 2021. Realizamos transmissões esportivas, por isso, se você quer transmitir seu evento, seja de qual for a modalidade ou que tamanho ele tiver, a Ultra Esportes Multimídia está apta para realizar transmissões em loco. Chegou o centroavante! Chegou o artilheiro! A Ultra Esportes Multimídia não tem preconceito com o tamanho do evento ou a modalidade esportiva, porque é feita por quem ama o esporte. Gol! Ultra Esportes Multimídia, ano 3.